Mais de 65 mil brasileiros foram resgatados em condições de trabalho escravo nos últimos 30 anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho, acabam de sair do forno e levam em conta aí resultados de fiscalização que foram realizadas desde 1995. Só no ano passado, o governo promoveu 1.035 ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão. São ações que resultaram aí no resgate de 2.400 trabalhadores submetidos a condições degradantes de trabalho. Os estados com maior número de fiscalizações foram São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e aqui o Paraná. Já os estados que aparecem ali com mais pessoas resgatadas foram Minas, São Paulo, Bahia, Goiás. Só no ano passado, 43 pessoas foram resgatadas aqui no Paraná. E para falar sobre essa realidade, a gente recebe aqui no RIC Notícias Opinião o procurador do trabalho, Rafael Garcia Rodrigues. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer poder debater esse tema tão importante com a sociedade curitibana e paranaense em especial. Acho que é importante que a gente coloque para a audiência, né, como é que anda a nossa realidade aqui do Paraná também, e para que a gente pontue e consiga levar para os nossos ouvintes a importância desse trabalho e muitas vezes as condições que essas pessoas são encontradas e resgatadas através dessa ação, não é verdade, procurador? Não, sem dúvida, até porque existe uma idealização, né, de que o trabalho escravo contemporâneo é uma realidade encontrada apenas nos rincões do país, geralmente associada a uma condição de localidades de extrema pobreza, ou então em fronteiras agrícolas como a Amazônia, e a experiência e esses mais de 30 anos de enfrentamento ao trabalho escravo que o Ministério Público do Trabalho em especial desenvolve, nos mostra que não é exatamente esse o quadro. Né? Nós encontramos trabalhadores em condições análogas às de escravo, de norte a sul do país, de leste a oeste. Em todas as unidades da federação já ocorreram resgates de trabalhadores, né, que é o nome técnico para a libertação daquele trabalhador que está escravizado. E não é diferente no Paraná. Né? Tanto em áreas rurais do noroeste do estado, na plantação de mandioca. Nós no ano passado tivemos resgates de trabalhadores nessa condição, mas também na área metropolitana de Curitiba, também na região de Londrina, nos pontos mais desenvolvidos do estado, assim como ocorre em todo o país, em toda localidade onde há situação de vulnerabilidade de trabalhadores, há a possibilidade da sua escravização. Né? Por isso é tão importante a atuação repressiva, porque é o tipo do crime, do ilícito, que tem como motivação única a maximização de lucro, né, a burla, a concorrência. Então, nós, com muita tristeza, anunciamos esses números, né, que são altíssimos. Se colocarmos em perspectiva, desde o início das operações de enfrentamento ao trabalho escravo, mais de 65 mil trabalhadores foram retirados dessa condição. Então, é um importante alerta para a população, para que também se mantenha bastante atenta, né, à condição em que trabalhadores se encontram, porque o nosso trabalho é muito motivado, tem como ponto de partida, em sua maioria, situações que são denunciadas pela sociedade civil, pelos particulares. Bom, e aí vale dizer o seguinte, primeiro que é essa questão de você ter mais lucro dentro do seu negócio, né, com uma situação completamente ilegal e desumana, ela entra nessa conta. O desenho que o senhor trouxe é de que não há ali um perfil, uma localidade específica, uma incidência específica, né, onde há brecha, a pessoa que não tem caráter aproveita para tentar, né, levar a melhor dentro dessa situação. Mas existem, por exemplo, alguns apontamentos comuns para explicar esse comportamento em
2025, em 2024, a gente trouxe há pouco aqui para a audiência casos até de nomes de políticos que apareceram, ou seja, em tese você tem pessoas que estão representando a população, envolvidas também dentro dessa situação. É a sensação de impunidade que muitas vezes leva a... Porque informação não pode ser, né? A falta de informação sobre o que é uma condição adequada de trabalho não pode ser. Então eu me pergunto, o que leva? Será que a certeza da impunidade entra nessa conta ou não, procurador? Eu acho que sim, né? Que a impunidade é sim um grande fator que motiva, né, alguém a praticar esse tipo de conduta, mas também existe a naturalização de que condições daquele trabalhador, um trabalhador em situação muito miserável, então eu posso oferecer a ele uma situação de trabalho que seja próxima àquela em que ele vive, né? E que, portanto, estando ele numa situação em que de extrema vulnerabilidade, por exemplo, como a situação do trabalhador do migrante, né? Nós tivemos sobretudo durante a primeira década dos anos 2000, inúmeros resgates de trabalhadoras, sobretudo trabalhadoras mulheres bolivianas na área metropolitana de São Paulo, que estavam submetidas à condição análoga de trabalho em estruturas têxteis, né, vinculados à atividade têxtil e vinculado a empresas multinacionais, empresas enormes, mas que que como terceirizavam, quarteirizavam a sua produção e sempre exigindo daquele produtor valores cada vez menores de produção, na ponta o que nós tínhamos era a superexploração do trabalhador, no caso, migrante, que era quem aceitava aquela situação, porque estava recém-chegado ao país, estava numa situação de dificuldade financeira, de bastante incerteza quanto ao futuro, enfim. Então, nós temos, e a falsa promessa, né, a exploração de um trabalhador que não tem todas as informações e desconhece os canais de denúncia, ela é uma tônica. Assim como também o desejo de promover um maior lucro na sua determinada atividade, ou então até mesmo naqueles casos que infelizmente têm se tornado cada vez mais frequentes, de trabalhador doméstico, né, de mulheres e homens que trabalham no interior de residências na área rural ou na área urbana e que, infelizmente, a sociedade brasileira, durante muitos anos, naturalizou aquela situação de alguém que era, entre aspas, pego para criar, né? Só que não era tratado, jamais foi tratado como alguém da família, e sim como um trabalhador de segunda classe, que tinha o direito a morar e se alimentar no local de atividade, no local de moradia daquela família, mas em troca estava submetido a uma jornada de trabalho que nunca foi remunerada ou foi muito pouco remunerado, com dificuldades de se desvencilhar dessa família, procurar novas possibilidades de emprego. Enfim, são situações que, infelizmente, ainda hoje, na terceira década dos anos 2000, nós ainda visualizamos tal qual visualizávamos nos séculos 19 e 20. Enfim, é um trabalho permanente de conscientização da sociedade e de repressão daqueles que praticam o ilícito. A gente está conversando com o Procurador do Trabalho, Rafael Garcia Rodrigues, que inclusive já foi coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho, que está desenhando aí para a audiência da Jovem Pan News um pouco dessa realidade duríssima, né, desse trabalho tão importante, inclusive, de resgate das pessoas que se encontram muitas vezes sem saída, sem amparo, dentro de quadros dramáticos, desumanos de emprego e que, infelizmente, né, algumas pessoas com poder aquisitivo acabam ali de maneira bastante irregular, né, e que deve ser reprovada pela sociedade, se aproveitando para tentar levar melhor em cima dessas pessoas. E ele bem pontuou, né, pessoas de baixa renda, com baixa instrução, que dependem desse emprego, que dependem dessa vaga, aceitam qualquer condição em relação a isso. Eu vou pedir só que a gente reforce, se possível, né, os canais do Ministério Público do Trabalho que podem ser usados em caso de denúncias. Por favor, procurador.
As denúncias elas podem ser formalizadas por via na internet. Tem um canal de denúncia logo na primeira página do site do MPT, que é mpt.mp.br, mas também podem ser feitas na igreja, no sindicato, no Ministério do Trabalho, que é mt.gov.br, ou na própria Polícia Militar, na Polícia Civil, enfim. Nós temos um trabalho também de conscientização dos órgãos estatais, né, que nem sempre diretamente envolvidas com essa temática, mas assistentes sociais, policiais rodoviários federais, policiais militares, para que estão em contato direto com a população, porque muitas vezes são eles também que podem identificar que aqueles trabalhadores, que aquele determinado sujeito trabalhador está numa condição que se assemelha à de escravidão. E aí são acionados a estrutura do Estado brasileiro para poder promover a identificação e, identificando que a situação se configura como de trabalho escravo, a repressão, que é o ajuizamento de ações civis públicas, a combinação de multas que entendemos que devem ser cada vez mais pesadas para coibir essa conduta, ou termos de ajustamento de conduta, sempre a depender da situação e do caso. São 3h55. Quero agradecer pela entrevista, pelas informações. Muito obrigada, procuradora. Obrigado, eu agradeço, estou à disposição. Mais de 65 mil brasileiros foram resgatados em condições de trabalho escravo nos últimos 30 anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho, acabam de sair do forno e levam em conta aí resultados de fiscalização que foram realizadas desde 1995. Só no ano passado, o governo promoveu 1.035 ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão. São ações que resultaram aí no resgate de 2.400 trabalhadores submetidos a condições degradantes de trabalho. Os estados com maior número de fiscalizações foram São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul e aqui o Paraná. Já os estados que aparecem ali com mais pessoas resgatadas foram Minas, São Paulo, Bahia, Goiás. Só no ano passado, 43 pessoas foram resgatadas aqui no Paraná. E para falar sobre essa realidade, a gente recebe aqui no RIC Notícias Opinião o procurador do Trabalho, Rafael Garcia Rodrigues. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer poder debater esse tema tão importante com a sociedade curitibana e paranaense em especial. Acho que é importante que a gente coloque para a audiência, né, como é que anda a nossa realidade aqui do Paraná também, e para que a gente pontue e consiga levar para os nossos ouvintes a importância desse trabalho e muitas vezes as condições que essas pessoas são encontradas e resgatadas através dessa ação, não é verdade, procurador? Não, sem dúvida, até porque existe uma idealização, né, de que o trabalho escravo contemporâneo é uma realidade encontrada apenas nos rincões do país, geralmente associada a uma condição de localidades de extrema pobreza, ou então em fronteiras agrícolas como a Amazônia, e a experiência e esses mais de 30 anos de enfrentamento ao trabalho escravo que o Ministério Público do Trabalho em especial desenvolve, nos mostra que não é exatamente esse o quadro. Né? Nós encontramos trabalhadores em condições análogas às de escravo, de norte a sul do país, de leste a oeste. Em todas as unidades da federação já ocorreram resgates de trabalhadores, né, que é o nome técnico para a libertação daquele trabalhador que está escravizado. E não é diferente no Paraná. Né? Tanto em áreas rurais do noroeste do estado, na plantação de mandioca. Nós no ano passado tivemos resgates de trabalhadores nessa condição, mas também na área metropolitana de Curitiba, também na região de Londrina, nos
nos pontos mais desenvolvidos do estado, assim como ocorre em todo o país, em toda localidade, onde há situação de vulnerabilidade de trabalhadores, há a possibilidade da sua escravização, né? Por isso é tão importante a atuação repressiva, porque é o tipo do crime, do ilícito, que tem como motivação única a maximização de lucro, né, a burla, a concorrência. Então, nós, com muita tristeza, anunciamos esses números, né, que são altíssimos, se então se colocarmos em perspectiva, desde o início das operações de enfrentamento ao trabalho escravo, mais de 65 mil trabalhadores foram retirados dessa condição. Então, é um importante alerta para a população, para que também se mantenha bastante atenta, né, à condição em que trabalhadores se encontram, porque o nosso trabalho é muito motivado, tem como ponto de partida, em sua maioria, situações que são denunciadas pela sociedade civil, pelos particulares. Bom, e aí vale dizer o seguinte, primeiro que é essa questão de você ter mais lucro dentro do seu negócio, né, com uma situação completamente ilegal e desumana, ela entra nessa conta. O desenho que o senhor trouxe é de que não há ali um perfil, uma localidade específica, uma incidência específica, né, onde há brecha, a pessoa que não tem caráter aproveita para tentar, né, levar a melhor dentro dessa situação. Mas existem, por exemplo, alguns apontamentos comuns para explicar esse comportamento em 2025, em 2024, a gente trouxe há pouco aqui para a audiência casos até de nomes de políticos que apareceram, ou seja, em tese você tem pessoas que estão representando a população, envolvidas também dentro dessa situação. É a sensação de impunidade que muitas vezes leva porque informação não pode ser, né? A falta de informação sobre o que é uma condição adequada de trabalho não pode ser. Então, me pergunto, o que leva? Será que a certeza da impunidade entra nessa conta ou não, procurador? Eu acho que sim, né? Que a impunidade é sim um grande fator que motiva, né, alguém a praticar esse tipo de conduta, mas também existe a naturalização de que condições daquele trabalhador, um trabalhador em situação muito miserável, então eu posso oferecer a ele uma situação de trabalho que seja próxima àquela em que ele vive, né? E que, portanto, estando ele numa situação em que de extrema vulnerabilidade, por exemplo, como a situação do trabalhador do migrante, né? Nós tivemos sobretudo durante a primeira década dos anos 2000, inúmeros resgates de trabalhadoras, sobretudo trabalhadoras mulheres bolivianas na área metropolitana de São Paulo, que estavam submetidas à condição análoga de trabalho em estruturas têxteis, né, vinculados à atividade têxtil e vinculado a empresas multinacionais, empresas enormes, mas que que como terceirizavam, quarteirizavam a sua produção e sempre exigindo daquele produtor valores cada vez menores de produção, na ponta o que nós tínhamos era a superexploração do trabalhador, no caso, migrante, que era quem aceitava aquela situação, porque estava recém-chegado ao país, estava numa situação de dificuldade financeira, de bastante incerteza quanto ao futuro, enfim. Então, nós temos, e a falsa promessa, né, a exploração de um trabalhador que não tem todas as informações e desconhece os canais de denúncia, ela é uma tônica. Assim como também o desejo de promover um maior lucro na sua determinada atividade, ou então até mesmo naqueles casos que infelizmente têm se tornado cada vez mais frequentes, de trabalhador doméstico, né, de mulheres e homens que trabalham no interior de residências na área rural ou na área urbana e que, infelizmente, a sociedade brasileira, durante muitos anos, naturalizou aquela situação de alguém que era, entre aspas, pego para criar, né? Só que não era tratado, jamais foi tratado como alguém da família, e sim como um trabalhador de segunda classe, que tinha
o direito a morar e se alimentar no local de no local de atividade, no local de moradia daquela família, mas em troca estava submetido a uma jornada de trabalho que nunca foi remunerada ou foi muito pouco remunerado, com dificuldades de se desvencilhar dessa família, procurar novas possibilidades de emprego. Enfim, são situações que, infelizmente, ainda hoje, na terceira década dos anos 2000, nós ainda visualizamos tal qual visualizávamos nos séculos 19 e 20. Enfim, é um trabalho permanente de conscientização da sociedade e de repressão daqueles que praticam o ilícito. A gente está conversando com o Procurador do Trabalho, Rafael Garcia Rodrigues, que inclusive já foi coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho, que está desenhando aí para a audiência da Jovem Pan News um pouco dessa realidade duríssima, né, desse trabalho tão importante, inclusive, de resgate das pessoas que se encontram muitas vezes sem saída, sem amparo, dentro de quadros dramáticos desumanos de emprego e que, infelizmente, né, algumas pessoas com poder aquisitivo acabam ali de maneira bastante irregular, né, e que deve ser reprovada pela sociedade, se aproveitando para tentar levar melhor em cima dessas pessoas. E ele bem pontuou, né, pessoas de baixa renda, com baixa instrução, que dependem desse emprego, que dependem dessa vaga, aceitam qualquer condição em relação a isso. Eu vou pedir só que a gente reforce, se possível, né, os canais do Ministério Público do Trabalho que podem ser usados em caso de denúncias. Por favor, procurador. As denúncias elas podem ser formalizadas por via na internet. Tem um canal de denúncia logo na primeira página do site do MPT, que é mpt.mp.br, mas também podem ser feitas na igreja, no sindicato, no Ministério do Trabalho, que é mte.gov.br, ou na própria Polícia Militar, na Polícia Civil, enfim. Nós temos um trabalho também de conscientização dos órgãos estatais, né, que nem sempre diretamente envolvidas com essa temática, mas assistentes sociais, policiais rodoviários federais, policiais militares, para que estão em contato direto com a população, porque muitas vezes são eles também que podem identificar que aqueles trabalhadores, que aquele determinado sujeito trabalhador está numa condição que se assemelha à de escravidão. E aí são acionados a estrutura do Estado brasileiro para poder promover a identificação e, identificando que a situação se configura como de trabalho escravo, a repressão, que é o ajuizamento de ações civis públicas, a cominação de multas, que entendemos que devem ser cada vez mais pesadas para coibir essa conduta, ou termos de ajustamento de conduta, sempre a depender da situação e do caso. São 3h55. Quero agradecer pela entrevista, pelas informações. Muito obrigada, procuradora. Obrigado, eu agradeço, estou à disposição.